Olá, boa noite, preciosas! Sejam bem-vindas a mais uma aula aqui. Mais um aulão gratuito, onde a gente vai aprender muito hoje sobre os tipos de rosto, tipo de sobrancelhas, qual rosto fica melhor para qual tipo de sobrancelhas. Vamos entrando, aperta nos coraçãozinhos para essa live ser entregue para outras pessoas. Compartilhe essa live para que muitas outras pessoas possam aprender junto conosco. Quero saber se o áudio tá tudo ok, se tá conseguindo me ouvir, se tem algum problema aí. Tudo bom, Paula? O áudio tá legal aí? Tá dando para ouvir? E hoje é dia de aprendermos muito, lembrando que essa live, as aulas ia ser segunda-feira e hoje tá assim, que bom. Então, ia ser segunda-feira e por eu estar dando o curso presencial, eu acabei não fazendo e a gente eu resolvi fazer hoje, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre os tipos de sobrancelhas, os tipos de rosto. Essa é uma dificuldade muito encontrada em toda designer quando está iniciando. Muitas vezes, até depois que já trabalha com sobrancelhas, eu ainda mesmo trabalhando ainda tinha muita dificuldade. E o que isso ocasionava? Eu demorava muito para fazer um design de sobrancelhas, então como eu demorava muito, eu acabava perdendo o cliente, porque eu não conseguia fazer rápido, eu não conseguia identificar e tinha muitas dificuldades. E quando isso mudou? Quando eu comecei a aplicar o método PETA, que é criado por mim, eu comecei a buscar uma coisa, técnica. Na técnica, quando eu fui buscar, porque o método PETA, gente, ele é posicionamento, técnica e atendimento. Então, quando eu comecei a aplicar a técnica, o que é a técnica? Eu comecei a buscar conhecimento, entender mais do que eu fazia, compreender melhor, conseguir encontrar um objetivo e aplicar isso. Então, quando eu busquei o conhecimento, eu apliquei esse conhecimento, os meus resultados mudaram muito. Tanto em termos de ter agilidade no atendimento, quanto também na questão de eu saber exatamente o que é. Aprender a identificar o tipo de rosto, os tipos de sobrancelha que a cliente tem, como enquadrar isso juntos. Então, pra gente aprender muito. Então, vamos para a aula, né? Mas para quem não me conhece, eu me chamo Sandra Rodrigues. Eu trabalho na área da beleza há 15 anos, sou especialista em sobrancelhas e o meu objetivo aqui nas redes sociais é ajudar outras mulheres a também viverem de sobrancelhas, a também ter um faturamento e conseguir viver apenas de sobrancelhas, tá bom? E vamos começar hoje, né? Pleno feriado. Vamos começar a estudar um pouquinho, porque temos que estudar muito para conseguir os nossos objetivos, gente. Tá bom? Então a gente vai começar falando sobre formas geométricas, né? Eu trouxe aqui as principais formas geométricas, tá bom? Eu mostrei lá nos meus stories, quem viu, né? Que é a forma geométrica em círculo, a forma geométrica oval. Já dei o spoiler aí, ó. A forma geométrica quadrada e a forma geométrica retangular. Temos mais outras formas geométricas, mas essas são as 4 principais. E o que tem a ver as formas geométricas com o design de sobrancelha, Sandra? Com os tipos de rosto. Então, o nosso rosto, ele é simplesmente identificado conforme as formas geométricas. Porém, eu não concordo. A minha opinião, eu não concordo. Por quê? Porque as formas geométricas, elas são medidas únicas. Elas são específicas, né? E o nosso rosto, ele não é assim. Por exemplo, o rosto, a forma geométrica quadrada, ela é chamada assim porque os 4 lados dela tem o mesmo tamanho. E o nosso rosto não é assim, gente. Então eu não concordo
né? Eu não concordo que o nosso rosto ele seja igual a uma forma geométrica. Então, logo, eu não concordo. E o que tem? Qual é a diferença da forma geométrica quadrada para a forma geométrica retangular? Na quadrada, a gente tem os 4 lados iguais. Deixa eu colocar aqui o tamanho certinho, ó. Os 4 lados iguais. Já na retangular, nós só temos as 2 iguais. O restante, essas 2 de cima. O comprimento, gente, ele é diferente. Olha, ele é mais longo, né? E depois, daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando tudo isso. Então, a forma geométrica... Aqui, ó, forma geométrica quadrada é diferente da forma geométrica retangular, porque na quadrada os 4 lados são iguais, o mesmo tamanho. Na retangular, o comprimento dela é maior e a largura é menor. Então, há essa diferença entre forma geométrica retangular e quadrada. E na forma geométrica do círculo, ó, você pode ver que ele é tanto aqui em cima quanto aqui na lateral, ele é como se fosse uma coisa só, uma bola só, tá vendo? Já na oval, ela também tem a mesma questão da retangular. Aqui na largura ela é menor, né? Mais pontuda, e na lateral ela é mais comprida. Então, a diferença das duas, tanto da forma geométrica redonda mais oval, é a questão do comprimento maior e diferenciado. E o que essas 4 formas geométricas têm de diferentes? O que elas têm a ver? Gente, vamos apertar nos coraçãozinhos aí, tá? Para que essa live possa ser entregue para outras pessoas. Clica no aviãozinho ali do lado e envia ela para outras pessoas também possam estar assistindo essa live, tá bom? Então, essas 4 formas geométricas, a gente tem representam nossos tipos de rosto. E vocês sabem quantos tipos de rosto nós temos? Quantos tipos de rosto? Vocês sabem quantos tipos de rosto existe? Me responda aí. Quantos tipos de rosto tem? E quem tá aí? Hashtag gata ou hashtag novata? Só tem novato aqui ou só tem hashtag gata? Vão falando aí pra mim. Responde aí pra mim. Parece que não tem nada a ver, né? As formas geométricas com o tipo de rosto, com o tipo de sobrancelha. Mas eu vou falar pra vocês aqui que tem tudo a ver. Vocês, lembrando das formas geométricas, vocês vão conseguir identificar muito melhor os tipos de rosto. Por isso que eu resolvi fazer assim, para que vocês possam perceber isso, tá bom? Então, quantos tipos de rosto nós temos? Alguém sabe? Ninguém chuta? Então, vamos lá. Vamos lá, Valdete, Maria. Ninguém sabe? Nós temos 9 tipos de rosto, gente. Nós podemos identificar 9. Então, quais são eles? Oval, redondo, de coração, longo, quadrado, triangular, retangular, diamante e hexagonal. Então, nós temos esses 9 tipos de rosto. Mas o que é mais comum a gente vê na nossa sala de atendimento são 4. 4 tipos de rosto, que são eles: retangular, oval, quadrado e redondo. Então, esses são os principais tipos de rosto, gente. Os principais tipos de rosto que a gente vai encontrar na nossa sala de atendimento. Eu, com 15 anos de profissão, nunca encontrei um rosto diferente desses aqui na minha sala de atendimento. Então, se você reconhecer esses 4 tipos de rosto, souber reconhecer e como aplicar uma sobrancelha nesses tipos de rosto, você já vai ganhar aí mais ou menos uns 20 minutos antecipado de atendimento. Você vai conseguir atender muito mais rápido. Cadê meu travesseiro aqui da minha costa? Ah, tá aqui. Então, você vai conseguir, gente. Então, vamos lá.
Já que esses 4 são os principais, e quantos são os tipos de sobrancelha? Quem sabe quantas sobrancelhas existe? Quantos tipos de sobrancelhas a gente tem? Falem aí, gente. Vocês sabem? Não sabem? Não acredito que vocês não sabem. Bora lá, gente. Nós temos 7 tipos de sobrancelhas. 7. Nós temos a sobrancelha arqueada, semi-arqueada, angulosa, semi-angulosa, curvada, semicurvada e a sobrancelha reta. Nós temos esses 7 tipos. E como a gente vai identificar que tipo de sobrancelha é melhor para que tipo de rosto? Então, como eu falei no início, para quem chegou agora, eu não concordo que o nosso rosto tenha essas formas geométricas. Por quê? Porque as formas geométricas, elas são precisas, exatas, por isso que são matemática, ela é exata. E o nosso rosto, nós não temos nada exato, nós temos características particulares e peculiares de cada pessoa. Cada pessoa tem um traço ou algo que deve ser valorizado e não simplesmente dizer, rosto quadrado, tu coloca uma sobrancelha curvada. Rosto redondo, tu coloca uma sobrancelha reta. Não existe isso. Pra mim não existe. Eu nunca trabalhei assim. E logo no início, quando me ensinaram assim, eu realmente fiquei assim, perdida. Não sabia como identificar o rosto, como aplicar isso. Então eu perdia muito tempo dos meus atendimentos batendo cabeça com isso. Mas hoje eu vou ensinar pra vocês exatamente como a gente faz para identificar o tipo de rosto, os tipos de sobrancelhas e como alinhar uma com a outra. Então fica nessa live, não sai dessa live. Aperta nos coraçãozinhos aí e vamos entender. Então vamos lá. Como identificar um tipo de rosto? Aqui, ó, eu coloquei um rosto redondo. Vocês conseguem ver? Um rosto redondo. E como eu consigo identificar esse rosto redondo aqui de um rosto oval? Qual a diferença de um rosto redondo para um rosto oval? Aqui nós temos outra figura, ó, de um rosto oval. Então vocês vão conseguir ver comigo que a diferença de um rosto para o outro, o meu ventilador tá fazendo coisa aqui, ó, é que um é mais longo e o outro é mais curtinho. Então, como eu vou conseguir identificar isso, Sandra? O meu rosto, se você olhar pro meu rosto, você vai dizer que ele é um rosto o quê? Oval ou um rosto redondo. A maior parte da minha vida eu achei que o meu rosto era redondo. E meu rosto não é redondo, gente. Você pode ver aqui, ó. Vamos pelas formas geométricas aqui. Qual fica melhor aqui? O redondo ou o rosto oval? Tá vendo? Ó, até se encaixou, pegou aqui, ó. Então, meu rosto é oval. E o que faz diferenciar um rosto oval de um rosto redondo? Um rosto redondo, você pode ver aqui, ó, que a altura dele, deixa eu só engatar aqui pra mim conseguir explicar melhor pra vocês. Deixa eu engatar aqui. O rosto redondo, você pode ver que ele é mais curto. Ó, aqui, ó, da testa até aqui. Ele é mais curto, né? E ele é mais oval, mais redondo aqui do lado, ó. Ele tem espaço. Então, como eu diferencio um do outro? O rosto retangular, ele é mais comprido na lateral. E aqui ele é mais curtinho. Mas a principal característica que você vai saber diferenciar é o queixo, gente. Uma dica pra vocês é o queixo. Se você conseguir diferenciar aqui, ó, o queixo, ele é mais afunilado, tá? Ele é mais afunilado. Quando ele é redondo, não é. Vitória! Vitória! Eu vou chamar minha sobrinha aqui, que vocês vão conseguir ver exemplo muito claro aqui. Vitória! Vem cá, meu amor. Aparece aqui na live comigo rapidinho. Chamei minha sobrinha, porque minha sobrinha... Senta aqui comigo, tia. A minha sobrinha, ela tem um rosto oval. Eu nem ia mostrar ela, mas vamos lá, mostrar ela. Mãe dela... Oi, gente!
Tudo bom? Essa é minha sobrinha Vitória, linda, maravilhosa. E olha só, ela tem um rosto redondo, gente. Olha só. Olha como o oval não se encaixa no rosto dela, como se encaixou no meu. Mas o redondo, ela vai se encaixar, ó. Tá vendo? Ela não tem esse queixo alongado, ele é um rosto mais curtinho. Olha a lateral como ficou. E isso porque ela é muito novinha e o círculo aqui, eu trouxe ele, eu coloquei ele maior. Mas vocês conseguem ver a diferença do meu rosto pro dela. O rosto dela, ela não tem esse queixo aqui afunilado como o meu tem, ó. Então, deixa eu colocar aqui bem de frente, que é pra gente conseguir ver. Essa é a diferença, ó. O rosto dela é curtinho. E os 4 lados são praticamente iguais, ó. Tanto na largura quanto no comprimento. O meu, você vê que, ó, a minha chave ela é maior no comprimento, porém na largura ele é menor. Então, essa é uma diferença bem clássica de você conseguir. Aí você diz assim, ah, mas o oval e o retangular é muito parecido. Como é que eu vou diferenciar? Olha o retangular, né? O retangular e olha o retangular no meu, né? Então, o rosto retangular, a diferença vai ser com o rosto quadrado. Qual a diferença de um rosto quadrado para um rosto redondo? O quadrado e o oval, ou o retangular e o oval, a gente vai conseguir sempre identificar por aqui. Quando eu mostrar a foto ali, vocês vão conseguir compreender. Eu só queria que vocês entendessem essa diferença entre um rosto oval e um rosto redondo. Que o dela é redondinho. Porque os 4 lados são muito similares, muito parecidos na altura e na largura. E não tem esse queixo aqui, tá, gente? Então é isso que vai diferenciar. Obrigada, amor. De nada. Tchau, gente. Então, essa é a grande diferença, tá, gente? Vamos lá. Fecha a porta, filha. Um rosto quadrado para um rosto retangular também vai ter essa diferença, olha só. Você vê que aqui no quadrado, ele é na largura, ele é o mesmo tamanho, né? Deixa eu colocar essa minha câmera mais um pouco pra cima aqui, que eu acho que ela tá aqui. Deixa eu subir mais aqui, que eu acho que tá muito baixo aqui, gente, só um pouquinho. Opa, eu acho que aqui vai ficar perfeito agora. Então, na largura, o rosto quadrado, ele é a mesma largura, ó. Mas em relação ao comprimento, ele é muito maior, né? Então, essa é uma grande diferença entre o rosto retangular e o rosto quadrado. É a mesma coisa do rosto redondo pro rosto oval. É o comprimento que vai diferenciar um do outro, tá bom? E o queixo que vai definir se ele é quadrado ou redondo, se ele é retangular ou oval. Vamos entender isso agora. Aqui nas minhas modelos que eu trouxe impresso, essa é uma moça de rosto redondo. Você pode perceber que ela é igual a minha sobrinha, a largura e o comprimento são similares, são parecidos, mas não são exatos, tá? Por isso que eu não digo assim, fulana tem um tipo de rosto. Não é o tipo de rosto, gente. Ela lembra aquele tipo de rosto, mas não é, porque não é exato. Nas formas geométricas, eles são exatos. O tamanho e o comprimento são certos. E nós temos, assim, cada um tem uma característica específica. Então, não pode ser um rosto redondo ou quadrado. Ele só faz lembrar esses formatos, tá? Agora, a gente vai pegar um rosto aqui quadrado e um rosto redondo, para vocês perceberem essa diferença e conseguir identificar melhor. Depois que vocês conseguirem, eu consigo explicar qual é o tipo de rosto para vocês saberem identificar, eu vou ensinar os tipos de sobrancelha que é melhor para cada um. Então não sai da live, viu? Continua na live, aperta nos coraçãozinhos aí, compartilha com as amigas pra gente conseguir ver. Que tipo de rosto você acha que é esse aqui? Responde aí pra mim, que tipo de rosto você acha que é esse aqui? Que tipo de rosto é esse aqui?
Essa maravilhosa aqui, Angelina Jolie, né, gente? É linda, maravilhosa. Qual o tipo de rosto dela que vocês acham que é? Qual forma geométrica vai se aplicar aqui nesse rosto? Olha só. Essa. Ou oval. Qual que vocês acham que está se aplicando melhor para ela? Olha só os espaços. Presta, foca nos espaços. Vamos colocar aqui. Aqui, ó. Ou a retangular. Qual que vocês acham que é esse tipo de rosto aqui? Como vocês conseguiriam identificar qual é esse tipo de rosto? Vamos para as dicas, tá bom? Eu vou riscar aqui o meu papelzinho e mostro para vocês. Qual é as características que você vai prestar atenção para você identificar esse tipo de rosto. Tá bom? Então, as características que vai fazer você entender que tipo de rosto é esse aqui. Cada um. Tô riscando aqui para vocês, tá? Para vocês conseguirem identificar. Aqui, bebê. Então, vamos lá. Para esses dois, ainda tem mais dois tipos aqui. Nesse rosto aqui, ó, você vai ver que ele é como o da minha sobrinha. Olha só, ela não tem queixo longo, não tem o queixo comprido. Ela praticamente é um círculo só, tá vendo? É um rosto oval. Tá bom? Ela é um rosto oval porque os quatro lados você pode perceber que são praticamente iguais. E o queixo dela é curto, ela não tem um queixo longo. Então, logo, se ela não tem esse queixo longo, ela é um rosto redondo. Essa daqui, a Angelina Jolie, você pode perceber que os quatro lados do rosto dela parece que é igual, né? Que essa parte do queixo dela aqui, além de ser um pouco mais longo, né? Ele não é tão longo, mas ele é um pouco alongado e ele é mais largo. Olha a diferença aqui, ó. Vamos botar essa parte aqui só. Olha só como o meu rosto, ele é fino e o dela é muito mais largo. Aqui, ó. Então, a diferença de um rosto redondo para um rosto quadrado vai estar no queixo. O rosto redondo, ele não tem muito rosto, não tem muito queixo. E o rosto oval, ele é afunilado. O rosto quadrado, ele também não é tão longo, mas ele é mais largo aqui, nessa região, ele teria mais largo. E o retangular, ele é um comprido, mais afunilado, mas bem pouquinho. Então, essa é a diferença. Você pode ver aqui, ó, um rosto oval. Um rosto oval. Ó, tá vendo? É como se fosse um ovo. Mais comprido aqui e mais queixudo. E aqui, um rosto retangular. Você pode perceber que aqui ele é comprido, porém ele é um pouquinho mais largo do que, mais largo aqui, ó, do que o outro, que ele é mais afunilado, ele tem mais uma ponta aqui, o oval. Então, a diferença de um rosto, para você saber reconhecer de um rosto para o outro, é você entender se ela tem esse queixo mais comprido, mais longo, ou se ela tem esse queixo mais fininho, né, e mais curto. Então, quanto mais curto, mais quadrado e mais redondo, quanto mais alongado vai ser oval ou vai ser retangular. Deu para entender essa diferença pra gente continuar aqui? Respondam aí pra mim. Dúvidas? Podem mandar. Dúvidas sobre saber identificar? Uma boa forma de aprender a identificar o tipo de rosto, gente. Você pega um batom ou pega uma coisa de lápis branco, de quadro branco, uma caneta de quadro branco. Você coloca a sua cliente em frente ao espelho, como eu tô aqui de frente com vocês. Aí vocês vão fazendo aqui, ó, o desenho desse rosto. E quando você fizer, você vai, que a cliente sair, você vai ficar só com aquele desenho e você vai conseguir identificar.
Lembrando que o nosso rosto, ele não é igual às formas geométricas. As formas geométricas, elas são exatas, precisas. O nosso rosto, cada pessoa tem uma característica específica. Então, não existe esse negócio de dizer, ah, fulano tem um rosto redondo, fulano tem um rosto quadrado, fulano tem um rosto retangular ou oval. A fulana, a Mariazinha, ela tem um rosto parecido com uma forma geométrica redonda ou oval, mas não é igual. Logo, a gente não pode aplicar o mesmo tipo de sobrancelha para cada pessoa. Por que que eu queria que vocês entendessem isso? Para mim poder explicar que não existe essa coisa de dizer assim, o rosto redondo tem que ser uma sobrancelha quadrada, uma sobrancelha curvada, ou uma sobrancelha arqueada, ou uma sobrancelha reta. Não se aplica, porque nós temos no nosso rosto, fora o formato, nós temos várias outras características, como boca, nariz e olhos, que vai também compor essa sobrancelha e todo o formato do rosto. Então não dá para dizer que se num rosto oval eu tenho que colocar uma sobrancelha curvada. Por quê? Porque a gente tem que o que influencia? O gosto da cliente, como ela gosta, o que essa sobrancelha vai transmitir para a pessoa e também os outros componentes do rosto também. Se a pessoa tem um olho mais menorzinho, se ela tem um olho muito esbugalhado, se ela tem um nariz bem longo, se ela tem uma boca grande, pequena, tudo isso também vai interferir, né, na composição desse rosto, da sobrancelha. Então você tem que pensar que aquele rosto, como o formato do rosto vai interferir com o formato de sobrancelha, né? Então nós temos aí, primeiro vamos falar do tipo de sobrancelhas pra gente compor aí essa questão. Nós temos 7 tipos de sobrancelhas, né? A curvada, semicurvada, reta, arqueada, sobrancelha semi-arqueada, e a angulosa e sobrancelha semi-angulosa. Então, nossos 3 tipos de sobrancelha principal a gente já vê, que é curvada, arqueada e reta. Cada uma transmite algo e que não é dever da sua cliente saber o que a sobrancelha transmite. É seu dever de orientar ela em relação ao que aquela sobrancelha transmite, qual é a característica principal daquele formato de sobrancelha e por que ela deveria fazer esse tipo de sobrancelha, esse tipo de formato de sobrancelha, né? Primeiro, a sobrancelha reta, ela transmite o que, gente? Ela transmite uma questão de força, de poder, uma questão de seriedade, uma pessoa mais séria. Então, geralmente, as mulheres fogem desse tipo de sobrancelha. Por quê? Porque elas querem transmitir mais, ser mais feminina, ser mais delicada, que a gente traz isso na sobrancelha curvada. A sobrancelha curvada, o formato curvado, ele vai trazer mais femininidade, mais delicadeza, né? Vai trazer mais expressão para o olhar da mulher, né? E a sobrancelha curvada também, ele traz um pouquinho disso. E o que vai diferenciar uma da outra é o formato aqui em cima do ponto alto. Se ele é mais aquela casinha que tem ou se ele é mais arredondado. Isso diferencia uma sobrancelha curvada de uma sobrancelha arqueada, tá bom? E a gente tem que ter muito cuidado, porque tanto a curva quanto o arqueamento em excesso, ele transmite um aspecto de uma pessoa má, de uma pessoa malévola. Por isso que tem a Malévola do filme, ela tem aquela sobrancelha azulada bem assim, né? Que ela transmite uma questão de maldade, né? De uma pessoa arrogante, prepotente. Então, até nisso você tem que orientar, porque tem gente que chega na nossa sala e diz assim, eu quero uma sobrancelha assim, bem curvadona, o arco, né? Então, às vezes, ela quer isso e nem sabe que se ela fizer aquele tipo de sobrancelha, ela vai ficar com cara de mal, de arrogante, de prepotente. E cabe a você, como profissional, orientar ela em relação a isso, porque ela não tem obrigação de saber.
Então, geralmente, ela chega na tua sala, ah, eu quero a sobrancelha de fulano lá, de uma atriz. Ela achou linda e ela acha que ela vai ficar daquele jeito nela, né? Então, você tem que ver a estrutura da sobrancelha dela, se dá pra fazer, o gosto dela, o que aquela sobrancelha transmite para que ela possa poder entender se fica bom ou não pra ela. Ah, a pessoa tem uma sobrancelha super, hiper, mega reta, né? E aí ela diz que quer uma sobrancelha super curvada. A estrutura tem pelo pra isso? Tem como curvar essa sobrancelha? Tem como deixar ela com um pouquinho de curva? Dá pra fazer isso só com design? Precisa de micro? Dá pra fazer isso com rena? O que a gente pode orientar? O que pode ser feito pela cliente? Explicar para ela o que aquele tipo de sobrancelha vai transmitir e se realmente é aquilo. Explicar que nem todo tipo de sobrancelha fica bom em todas as pessoas. Que talvez possa ter ficado linda e maravilhosa lá na modelo, lá na atriz, mas que para ela não se adequa. Então você tem que saber explicar isso para ela, né? E vamos lá para a parte principal dessa aula. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. As minhas lives de semanal que eu faço, elas não ficam salvas no meu perfil, mas essa aula de hoje, como é uma aula específica do meu nicho, eu vou deixar ela salva no meu perfil por um tempo. Ela não vai ficar direto, mas eu vou deixar ela salva aí, eu acredito por 48 horas, uns 2, 3 dias, e depois eu vou tirar. Então, quem estiver vendo depois, presta atenção, assiste bem, porque depois eu vou tirar ela do ar, tá bom? Mas por ser uma aula específica do meu nicho, eu vou deixar ela salva aí por uns dias, tá bom? Então, como eu posso aplicar o formato de sobrancelhas com o tipo de rosto? Como eu consigo conciliar isso? Tá, então vamos lá. Se o nosso rosto ele não é igual uma forma geométrica, porque o nosso rosto não é preciso, ele tem características peculiares próprias de cada rosto, ele não se encaixa perfeitamente porque cada rosto tem a sua característica própria, então logo não existe um tipo de sobrancelha específico por aquele tipo de rosto. O que eu faço? Eu, Sandra Rodrigues, comecei a aplicar. Se um rosto é quadrado, vamos lá, um rosto é quadrado, opa. Se um rosto é quadrado e eu colocar uma sobrancelha quadrada, o que vai acontecer, gente? Aquele rosto vai ficar, vamos lá, tentar fazer aqui, cadê a Angelina Jolie? Vamos colocar uma sobrancelha nela aqui, super, hiper, mega quadrada, pra você ver como vai ficar esse rosto. Não fica legal, gente. Nós vamos aqui deixar uma sobrancelha bem quadradona, que é pra vocês verem como parece que o rosto dela é um quadrado só. Então, não fica bom. Não vai ficar bom. Vai tirar a delicadeza desse rosto. Você já consegue ver logo aqui pelo formato de sobrancelha que ela tem. Olha como vai mudar a expressão do rosto dela, gente. Uma sobrancelha quadrada, né? Totalmente quadrada aqui. Parece que o rosto dela é um quadrado só. Então, como eu aplico o formato da sobrancelha ao tipo de rosto, né? Eu aplico da seguinte forma. Se a cliente tem um rosto quadrado, você vai fazer o que nesse tipo de sobrancelha? Que tipo de sobrancelha? Você vai fugir do quadrado. Você vai poder fazer uma sobrancelha oval ou arqueada. Uma sobrancelha, um tipo de sobrancelha curvada ou arqueada nela, dependendo do que ela tem e do gosto dela. Você não vai fixar o quadrado. Você vai deixar o início dela, vou mostrar aqui pra vocês. O início dela arredondado, né? Vai mudar já essa expressão aqui, ó, arredondado, e em cima também, mas arredondada, que vai trazer leveza e sutileza para essa sobrancelha. Olha só como já deu, só de curvar aqui, ó, e aqui em cima, como já mudou o aspecto do rosto dela, né?
Então, assim, se tem um rosto quadrado, tu foge de um formato de sobrancelha quadrado e reto. Tenta dar uma curvada ou uma arqueada de leve, nada de muito também. E se a pessoa tiver um rosto redondo, tu vai fugir do redondo, gente. Se você arredondar tudo, vai ficar tudo um círculo só. Então, você faz uma sobrancelha mais quadradinha, com arquinho, né? Que vai ficar legal. Ou se a cliente não gostar da sobrancelha aqui de arco, né? Você arredonda bem pouquinho. Mas aqui no início, você não deixa redonda. Você deixa ela bem quadradinha. Cadê o rosto redondo aqui pra eu mostrar pra vocês? Qual a diferença? Olha só, você já pode ver que aqui na sobrancelha dela já tá quadradinha, ó, tá vendo? E aqui tem uma curva bem de leve, pra justamente não ter essa questão. Aí tu já deixa mais quadradinha. Se é um rosto redondo, gente, olha como tem o formato dela, já tá certinho, ó. Tá vendo? Então, assim, o tipo de rosto, ele só vai interferir no formato da sobrancelha nesse quesito. De você querer fugir. Se é um rosto quadrado, não faz a sobrancelha quadrada. Se é um rosto redondo ou oval, foge do redondo. A sobrancelha curvada, redonda, faz mais quadradinha. É só inverter, gente, uma coisa com a outra. Se é quadrada, faz mais arredondado. Se é arredondado, faz mais quadrado. E assim você quebra essa coisa de que tipo de sobrancelha é melhor para que tipo de rosto, né? Então você acaba quebrando esse padrão aí de que não vai fazer nenhuma diferença. O que é mais importante você saber fazer do que ficar batendo cabeça entre tipo de rosto e tipo de sobrancelha? Conhecer o gosto da cliente e saber como realizar. Tipo, a minha cliente quer uma sobrancelha arqueada, como eu arqueio? É mais importante você saber o gosto da sua cliente do que o tipo de rosto. O tipo de rosto, ele só vai interferir nisso. Se o rosto da cliente já é quadrado, você foge do quadrado. Por isso também é importante você saber identificar o tipo de rosto. Porque se você não souber identificar o tipo de rosto, logo tu vai fazer de qualquer jeito. Então, identifica o tipo de rosto. A cliente chegou, já olhou, tem dificuldade para identificar? Ou faz essas forminhas aqui igual eu fiz. Ou simplesmente você vai lá no espelho, pede para a cliente olhar no espelho e você vai lá e desenha o formato do rosto dela. Desenhou o formato de rosto dela, viu qual sai assim, pede para ela sair, tu viu qual é o formato de rosto dela? Tu já sabe que tipo de sobrancelha tu tem que fugir. Se é quadrado, foge do quadrado. Se é redondo, foge do redondo. E agora vamos pro principal. Qual é o gosto da cliente? E qual é a estrutura da sobrancelha que a cliente tem, se dá para fazer o que ela quer. Porque isso é mais importante você saber. Que vai ser a aula da próxima semana. Como identificar a estrutura da sobrancelha e como realizar. O rosto fino que tem... O rosto fino vai ser mais se identificar com esse tipo de rosto aqui, ó. Tá vendo? Ele é mais comprido, porém aqui ele é mais fino na largura. Então ele vai ser mais um rosto oval ou um rosto retangular, onde ele é comprido, ó, ele é aqui o retangular. Ele é menor aqui e mais comprido aqui, na lateral. O que vai diferenciar se você chegou, depois você pode assistir essa live novamente, se você chegou depois, que eu tô explicando qual a diferença para você saber se é quadrado ou se é redondo. Que é sobre o queixo, o tipo de queixo que a cliente tem. Se é mais largo, se é mais afunilado, se é mais comprido ou se é mais redondo, né? Então você vai conseguir ver no início da live essa resposta. Então, conforme o tipo de rosto, se ele for muito fininho, aí a gente vai entrar não no formato de sobrancelha, mas a gente vai entrar no formato de largura da sobrancelha. Se a tua cliente ela tem um rosto muito fininho, aí tu tem que fugir da sobrancelha fina, porque senão vai parecer que o rosto dela tá mais fino. Então, quanto mais tu preservar essa sobrancelha, melhor vai ficar o rosto, né?
Por isso que eu tô falando pra vocês que semana que vem a nossa live vai ser não vai ser na segunda, gente. Eu ainda vou ver qual dia eu vou fazer, porque segunda eu vou pro médico, do médico eu vou dar aula do curso presencial. E aí eu não sei, vai ser terça ou quarta, tá? Semana que vem. Eu vou confirmar, acompanha meus stories, me segue que aí pra vocês verem o dia da live da semana que vem. Mas o tema já vai ser os formatos de sobrancelhas e a estrutura das sobrancelhas. Então você vai aprender a reconhecer a estrutura da sobrancelha, saber como, o que tem nessa estrutura, o que a gente pode mudar, modificar, o que dá pra fazer, né? Porque isso é mais importante, porque a cliente chega lá com uma sobrancelha reta e diz assim, eu quero curvar essa sobrancelha. Tu vai saber curvar? Como a gente curva uma sobrancelha? Aí a pessoa chega lá com uma sobrancelha curvadona, eu quero uma sobrancelha reta, né? Aí você vai saber fazer essa sobrancelha reta? E você vai saber identificar se a estrutura da sobrancelha dela vai dar pra fazer o que ela quer ou o que dá pra fazer com aquela estrutura. Então eu vou trazer vários formatos de sobrancelhas que a gente vê. Vou trazer aqueles erros, vou pesquisar aí na internet aqueles erros gigantescos que a gente vê em formatos de sobrancelha e como a gente pode corrigir esse tipo de formato. Então a gente vai ter uma aula muito boa também, muito prática. Se você ainda não está no grupo das lives semanais, onde eu tô sempre avisando pra você não esquecer, você depois vai lá no meu direct que eu vou deixar lá, você entra nesse grupo e eu aviso você pra não esquecer, porque essas lives não ficam salvas. Essa de hoje eu vou deixar salva por 24 horas ou no máximo 48 horas, eu já vou tirar do ar para que você possa reassistir, porque é um tema muito específico do meu nicho e eu quero muito que vocês entendam muito sobre isso, mas no máximo 48 horas eu vou tirar, tá bom? Do ar. Então vocês reassistam ela enquanto vai estar no ar. Então vamos lá, recapitular o que a gente estudou hoje rapidinho. Que nós temos 4 tipos principais de formatos de rosto, porém, 4 tipos principais de formato de rosto, porém, essas formas geométricas são simétricas, elas são exatas e o nosso rosto não é. Portanto, a gente não pode dizer que fulana tem rosto redondo ou rosto quadrado, porque não existe, nosso rosto não é exato e cada pessoa tem uma característica própria, tá bom? E o que você pode fazer? Você pode dizer que esse tipo de rosto, como o meu, ele se aparenta com um rosto, com um ovo, tá? Ele é um rosto oval. Ele aparenta ser oval, porém, ele não é oval porque ele simplesmente não é exato, né? Mas se a pessoa tem um rosto redondo e um rosto quadrado, você vai fugir das formas do rosto, que lembra o rosto, tá bom? E aí você vai fugir dessas formas e tentar fazer diferente, mas sempre mais importante que saber o tipo de rosto que lembra e o tipo de sobrancelha que a gente faz. Mais importante que isso é você saber o gosto da cliente e se aquela sobrancelha que você fez, que a pessoa quer, se a estrutura dela vai dar pra fazer aquele tipo. E se não der, o que dá pra fazer, como fazer. Essa vai ser a aula da semana que vem e eu quero agradecer vocês por estarem aqui comigo, tá bom? Muito obrigada. Até semana que vem no sentido de live. Mas vamos lá nos meus stories. Se você ainda não está no grupo, eu vou deixar lá nos meus stories o link para você acessar. E eu tá lembrando você para você não perder a aula, porque essas aulas não ficam salvas, tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui, ó. Vou deixar salvo lá no meu perfil com esse aqui, ó. Aí vocês vão lá e assistem enquanto está no ar, tá bom? Beijo, preciosas!